sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado o jornalista e anfitrião Wilker Lima. Tudo bem, Wilker? Tudo bem, Nubem? O nosso convidado de hoje é o vereador Breno Garibaldi. Ele é arquiteto, pós-graduado, mestre em urbanismo. Foi o quinto mais votado em 2020. Agora, nós vamos bater esse papo com ele, conhecer mais sobre Breno e o que ele pensa para Aracaju. Breno, primeiramente, queria agradecer a sua presença e quero lembrá-lo que você pode permanecer em silêncio, caso não queira responder uma de nossas perguntas. Se você se sentir desconfortável ou mesmo constrangido. Mas eu quero dizer que você pode não responder, mas nós vamos insistir em perguntá-lo. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Nubem, Wilker, Letícia, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição, bora lá, responder as perguntas. 3.781 votos, né? O quinto mais bem votado. Você já entra na Câmara com uma responsabilidade grande. E você lança o desafio para os eleitores aracajuanos. E aí, vamos pensar uma cidade diferente? De que forma você imagina que os aracajuanos vão contribuir para o seu mandato? Então, a gente vem construindo isso, né? Já estamos aí, tá pegando o terceiro ano de mandato, né? Fomos eleitos em 2020 e foi muito com essa proposta, a nossa campanha, de ter a participação das pessoas desde o processo eleitoral. Saber quais eram as necessidades, quais eram as dificuldades, como eles pensavam a cidade, como eles gostariam que a cidade fosse. Claro que utilizando a minha técnica, né? Sou formado em arquitetura e urbanismo, eu estudei a cidade, sou um apaixonado por estudar a cidade, para saber o que é que está dando certo, Brasil afora, mundo afora, o que é que dá para a gente implantar em Aracaju, claro que com as nossas especificidades daqui, né? Não dá para transportar ideias sem pensar no nosso público, na nossa população. Então sempre foi meio assim, sabe? Um pouco intuitivo também, mas sempre trocando muito com a população, para saber o que é que acha que está ruim, o que é que acha que dá para melhorar, o que é que tem de bom por aí, o que é que dá. E essa troca é muito importante, e ter a participação das pessoas no nosso mandato. Isso é uma coisa que eu sempre reclamo e que eu sempre cobro. Gente, porque o pessoal reclama muito. Eu digo, é muita gente reclamando em rede social, mas a gente vê pouca gente realmente participando das coisas da cidade. Tem uns eventos, tem audiências públicas, às vezes as pessoas não participam. Eu digo, a gente precisa se engajar para poder cobrar com mais efetividade, né? Isso. Seja bem-vindo novamente ao Na Berlinda. Como é que surgiu essa ideia de Breno, vereador em Aracaju? Tá no sangue ou foi assim um pedido do seu pai? Filho, vai lá, vamos lá, pai e filha, ajudar Sergipe e Aracaju. Nos conta um pouquinho dessa história. Então, é um pouco engraçado, porque fui estudar arquitetura e urbanismo em São Paulo, né? E no início era muito mais arquitetura. Eu me identificava muito mais com arquitetura mesmo, com projetos de casa, de residência. E depois eu fui me apaixonando pelo urbanismo. Peguei uma disciplina de urbanismo e fiz, acho que é isso que eu quero fazer. Tem tanta coisa acontecendo legal e a gente precisa levar coisa legal para Aracaju. Meu pai é engenheiro, então a gente sempre teve essa relação, né? Arquitetura, engenharia, urbanismo. E daí surgiu essa paixão e eu queria trazer as coisas para Aracaju. E me inquietava muito essa questão da política, porque eu sempre gostei, sempre participei das campanhas de meu pai, claro. Meu pai está aí no 7º mandato como deputado, eu estou fazendo campanha desde que eu tenho 8 anos de idade. A primeira eleição dele eu tinha 8 anos de idade, quando foi candidato a prefeito ainda. E desde então eu sempre gostei, mas sempre tive um pé atrás, sabe? Porque meu pai realmente, assim, abdicou da vida dele pela política. O pessoal acha que é muito fácil para quem está lá dentro, mas a gente que é da família sabe o quanto você tem que abdicar de tudo para estar na política. E isso eu tinha um pouco de pé atrás mesmo. Será que eu preciso? Já estava bem na arquitetura, estava com meu escritório lá em São Paulo dando certo, fazendo meus projetos e tal. Aí surgiu a possibilidade de eu ser candidato. Eu fiz, acho que pode dar certo isso aí. Se for para fazer o que eu acredito, eu entro. Se eu achar um partido que aceite minhas ideias, o que eu possa fazer, o que eu acredito, que eu não fique amarrado nem preso a nada, fazendo a política que eu acredito, eu topo. E daí o DEM me acolheu, disse que eu estava livre para poder trabalhar minhas ideias, meus pensamentos, minha independência, que eu acho que é muito importante, e deu tudo certo. Utilizei, claro, né, a expertise de meu pai, que já está aí há muito tempo, somado com minhas ideias, com o público jovem, com rede social, e foi o sucesso da nossa eleição. Certo. Perfeito. Você deu um destaque aí para a fala que você não gosta de ficar muito preso, né? Dependente. A gente sabe da questão
da relação entre o Executivo e o Legislativo, apesar de que na própria Constituição Federal e na lei orgânica diz que os poderes são independentes e harmônicos, mas eu queria que você analisasse essa questão. E vereador que entra no mandato, ele começa a exercer o mandato e acha que o prefeito é obrigado a dar um número X de cargos para ter aquela troca. Ele vota favorável a todos os projetos, chamada bancada do Amém, a bancada do Toma lá da cá. Você apoia o atual governo municipal. Você se insere nessa bancada ou é contra? Na bancada do prefeito, eu considero que sim, né? Sou um apoiador da gestão do prefeito. Digo que sou um colaborador, estou aqui para poder ajudar, para poder melhorar a cidade. Acredito que é um gestor exemplar, tem as suas dificuldades, os seus problemas, eu tenho as minhas críticas para ele, falo para ele diretamente. Tem as coisas que eu acredito que não são feitas, mas você gerir uma cidade não é fácil. Então a gente precisa ter consciência disso, né? Que a gente está aqui para ajudar. Também não concordo com a oposição apenas por ser oposição. A crítica do quanto está pior ou quanto pior melhor, que a gente vê que tem muito ainda oposição assim, isso me deixa agoniado. Eu sou muito do diálogo, gosto de dialogar, gosto de ouvir as partes, gosto de ouvir um lado, ouvir outro. Repudio completamente essa postura do toma lá da cá. Acho que política não se faz assim, acho que política é diálogo. Então, se a gente tem uma abertura com a gestão para poder melhorar, implantar as nossas ideias, é muito importante. Então, por isso que eu sou um apoiador declarado do prefeito Edivaldo Nogueira, acho ele um excelente gestor e, mesmo assim, tenho muitas críticas que faço diariamente em relação a ele. Inclusive, às vezes faço mais críticas do que elogios, mas eu acho que essa é a nossa função como vereador. Ver os problemas, né, sair por aí fiscalizando, vendo o que está bom, o que está ruim, mandando para ele, prefeito, isso aqui precisa melhorar, precisa ser feito isso. Às vezes não consegue atender tudo, mas consegue atender algumas coisas. Muito bem. Dentro da crítica, da fiscalização na área urbanística, por exemplo, Aracaju é um canteiro de obras. Isso ninguém pode negar. Né? Recentemente foi lançada uma obra no Lamarão, bairro Lamarão. Acho que, se não me falha a memória, eu vi algo em torno de mais de 300 casas que estão sendo construídas. Você tem acompanhado de perto aquela situação? Como é que está a área urbanística ali? Vai ter praça, vai ter árvores, vai ter essa parte ali ou é somente casas e ruas? Não, ali no Lamarão está acontecendo, né? A Perimetral Oeste vai passar por ali, então ali tem uma unidade de conservação, sabe que eu sou ambientalista, então tenho muito essa bandeira e essa preocupação. Inclusive teve uma audiência pública lá no Lamarão mês passado, estive presente discutindo a unidade de conservação lá, o que precisa ser preservado, porque não adianta, né? Você faz uma puta obra de infraestrutura, uma puta obra de residencial, e daí tem que pensar em todo o resto, tem que pensar em arborização, tem que pensar em esgotamento, tem que pensar em saneamento básico, não adianta apenas pensar em moradia, porque senão a gente só vai, né, acumulando problemas, e esse é um grande problema de Aracaju, né, da forma que Aracaju foi crescendo, né, a gente resolve um problema, mas você acaba criando outros. Então, por isso que eu bato tanto na tecla do plano diretor. Essa é uma pauta que acho que a gente pode tratar um pouco mais para frente, mas a minha principal bandeira é por causa disso. Se a gente não tem um planejamento de cidade, para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, como a gente se planeja, né, para esse crescimento, a cidade cresce aí de acordo com os interesses... De forma desordenada, né? De forma desordenada, de acordo com os interesses apenas das construtoras, sabe? Tem um terreno aqui, posso construir não sei quantas unidades, e daí, né? E equipamento de saúde, e escola, e transporte público, drenagem, saneamento básico, quem é que vai levar isso tudo? A prefeitura vai ter que gastar muito mais para poder levar isso tudo para lá. Né? A gente tem aqui o centro com toda a infraestrutura, um bocado de casa abandonada, né? Um bocado de prédio sem utilidade. Então é esse pensar a cidade de uma forma diferente que eu fico chamando a população para pensar junto comigo. Já que você pensa tanto na cidade, você aceitaria o desafio de ser candidato a prefeito de Aracaju agora no próximo ano? Eu acho que está cedo, mas toparia, viu? Se me chamassem, se o grupo apoiasse, com certeza seria um prazer, um grande desafio. E acho muito importante, a gente vê prefeitos jovens aí, né, em Recife fazendo um trabalho bacana, em Maceió fazendo um trabalho bacana. São prefeitos jovens que vêm com ideias novas e vê as cidades crescendo de uma forma diferente. Então, tenho muita esperança na política jovem, de jovens querendo fazer política. Perfeito. Certo. E faltaria o que para você lançar seu nome? É isso, né, Nubia? É meu primeiro mandato. A gente sabe que não é simples, você precisa de apoio, precisa de muita conversa. A gente tem hoje o prefeito Edivaldo Nogueira, que é o líder maior do município, né? Tem o governador Fábio também. Então a gente precisa estar bem entrelaçado aí para ver quais são essas discussões. Mas acho que tá cedo ainda, né? A eleição é próximo ano. Vamos ver. Mas se me quiserem, estou aí à disposição. Boa.
Aproveitando, então, essa pergunta do Nubem e sua resposta, União Brasil tem pré-candidato à Prefeitura de Aracaju. Você realmente toparia se você fosse escolhido ou vem aí Andra Moura? Será que a Andra vem candidata? Só porque ela vinha candidata a prefeita de Socorro também. Então, não sei ainda como vai ser. Mas a Andra tá surpreendendo, né? Eu acho que tinha muito isso. O que tinha comigo também, eu acho que ela sofreu bastante, né? É apenas mais um filho de político, só tá aí só para cumprir tabela e tal. E ela vem desempenhando um papel bacana lá como deputada federal, desenvolvendo projetos, apresentando ideias. Por isso que eu digo, eu acredito na política jovem, por mais que as pessoas tenham um pé atrás por eu ser filho de Garibaldi, por ela ser filha de André, mas eu acho que a gente chega com gás, com vontade de trabalhar, com vontade de mostrar serviço e realmente se colocar, né? Colocar o nosso nome agora. O legado, né? Você pensa em mudar de partido ou permanece no União Brasil no próximo ano? Tá cedo ainda, viu, Nubem? A gente tem conversado, eu tenho conversado com o PDT do prefeito Edivaldo, tenho conversado com a União também, para ver se a gente precisa montar chapa, né? Infelizmente, hoje o nosso sistema partidário é complicado, não é apenas por ideologia, vou para um partido porque eu acho, porque eu apenas acredito nesse partido. Se a gente não tem um grupo, não tem uma chapa forte, acaba inviabilizando a candidatura. Então, por isso que isso tem que ser muito bem escolhido, né? E a gente precisa trabalhar isso com calma. Qual é mais viável em termos de construção, respeitando o Código de Urbanismo da cidade, você construir na zona de expansão ou na Barra, em termos de residência? Qual que oferece a melhor infraestrutura? Estamos falando de duas regiões bem problemáticas. A gente está falando da Barra dos Coqueiros, que tinha um plano diretor bem bacana quando foi construída a ponte, né, pensando nesse planejamento de cidade. Infelizmente, o plano diretor lá virou uma coxa de retalho. Você tinha terrenos que você poderia construir até tantas unidades, mudaram o plano para construir cada vez mais unidades. Hoje a Barra está esse boom imobiliário aí, uma ponte não está dando conta, os empreendimentos que estão lá já estão sem conseguir vender, porque as pessoas já não estão querendo ir morar na Barra por conta dessa dificuldade de acesso para Aracaju. E é isso, é esse o planejamento, sabe? Se a gente segue um plano diretor, segue esse planejamento, então a gente tem uma ponte, a gente tem uma capacidade para receber até tantas unidades aqui. Se passar disso, essa ponte não vai suportar. Isso tem como a gente estudar e ter essa análise prévia, sabe? Sim. Aí o pessoal só quer construir e ganhar dinheiro. E depois acontece o quê? As unidades vão lá ficar paradas até construir uma segunda ponte que está sendo especulada por aí, mas quando isso vai sair a gente não sabe. Então gera todo esse caos, está gerando todo esse caos na Barra dos Coqueiros, que daqui a pouco também não tem mais coqueiro, né? A gente vai ter que mudar de nome a Barra dos Coqueiros, porque antigamente era muito coqueiro lá, hoje quase não tem. E me preocupa muito essa questão ambiental também, essa questão de apenas construir, de apenas querer ganhar dinheiro. E não adianta, porque às vezes o construtor pensa dessa forma. Não, quanto mais eu construir, mais eu vou ganhar. E não é. Às vezes você construir menos, você acaba valorizando mais ainda seu imóvel e aquilo vai acabar compensando uma coisa com outra e você vai ter uma cidade melhor, sabe, para todo mundo. Então é achar esse equilíbrio e esse diálogo que eu venho buscando, tanto com os construtores, tanto com as gestões. E falando agora da zona de expansão, também me preocupa também como essa zona de expansão está crescendo, né? Ali é uma zona que é muito rica, né? A gente tem um mar de um lado, o rio do outro, que faz medo. O único rio limpo que a gente tem é o rio Vaza Barris. Se a gente deixa a especulação imobiliária tomar conta ali daquela região, sem um saneamento básico adequado, sem um tratamento de esgoto, fazendo apenas canal, o que é que vai acontecer? O que acontece aqui, um monte de ligação na rede de drenagem, esgoto indo parar no rio, poluindo o rio, e acaba o único rio limpo que a gente ainda tem. Então, por isso, bato na tecla mais uma vez do plano diretor, para que a gente tenha muita cautela de como a gente vai desenvolver lá. Breno, você é contra a verticalização? Não, não sou contra a verticalização. Mas a verticalização tem que vir em local onde você tenha infraestrutura para atender isso. Não adianta, vou liberar todo mundo e não tem transporte, não tem educação, não tem saúde, não adianta nada. Então, tem que ser com muito cuidado. E o que é que está faltando então, Breno? São os construtores que dominam os políticos e por conta disso o plano diretor não é respeitado? Precisa se rever muitas posições. Sim, Nubem, você tem ideia, nosso plano diretor, o estudo do plano diretor vigente hoje é de 1995. O Estatuto da Cidade diz que o plano diretor tem que ser revisado no máximo a cada 10 anos. Era para a gente estar discutindo a segunda revisão, a gente não discutiu nenhuma. Sim. Aracaju não é mais a mesma de 1995, nem a pau, né? Mas quem puxa essa discussão? Os vereadores ou o prefeito? Eu tenho puxado bastante, isso é uma prerrogativa do Executivo, o Executivo que tem que elaborar o plano diretor. Já iniciou, graças a Deus, a gente batalhando, brigando, cobrando e tendo esse diálogo
Foi feita uma minuta já pelo prefeito, foi apresentada em audiências públicas, participei de todas, foi uma confusão. Mas plano diretor é isso, eu digo que são muitos interesses, né? Então a gente precisa estar nessa quebra de braço mesmo, mas o maior beneficiado disso é o povo, então tem que ver como é que o povo vai ganhar. Não adianta só pensar na construtora, só pensar na gestão, a gente tem que pensar no que vai ser melhor para a população e para o futuro, porque o plano diretor é uma previsão para os próximos 10 anos da cidade, de como essa cidade vai ficar para os próximos 10 anos. Então, não é simples. E tá aí tem judicialização do processo do plano também, aí o conselho entra, então tá meio bagunçado e a gente está tentando, né, achar brechas e desvendar para que esse plano chegue na Câmara de Vereadores. Aí esse plano vai chegar na Câmara de Vereadores e daí vai iniciar processo também de audiência pública, discussão, votação. É um processo longo aí, mas estou nessa briga porque para mim é a lei mais importante do município e não tem como a gente ficar com essa lei atrasada do jeito que está. Perfeito. E qual o projeto de grande relevância que Breno Garibaldi já apresentou na Câmara e foi aprovado ou ainda está em tramitação? A gente já apresentou vários projetos, mas agora eu vou dizer um que é nossas emendas impositivas. Foi uma coisa que eu puxei, né? E assim, é bom para Aracaju, mas mais importante para a independência do Poder Legislativo, que essa era uma briga minha. Sim, né? Que a gente a Câmara de Vereadores não tinha emenda impositiva, né? O que é emenda impositiva? A gente ter direito a uma porcentagem do orçamento do município para fazer destinações dentro do próprio orçamento. E a Câmara de Vereadores não tinha isso, nunca teve, porque o prefeito nenhum tem interesse de que o vereador faça as indicações. Mas aí eu levantei essa bandeira, graças a Deus tive o apoio dos vereadores, dos colegas, que abraçaram junto comigo, a gente conseguiu emendar a lei orgânica, conseguiu emendar tudo, botamos mesmo a contragosto. E hoje está aí, hoje já é uma realidade, o prefeito regulamentou semana passada, que a gente estava aí, será que ele vai regulamentar isso, será que ele não vai regulamentar isso? Regulamentou e com fé em Deus a gente terá nossas emendas impositivas para a gente poder fazer as nossas destinações, porque a gente sofre muito com isso como vereador. Né? A gente fica muito apenas falando lá no parlamento e a gente vê pouca efetividade do que a gente pensa. E com essa destinação de orçamento eu consigo dizer, eu quero que essa rua, esse posto, né, essa entidade, esse órgão cultural receba um dinheiro que está faltando. Então, acho que a gente está muito próximo da população. Né? O vereador é aquela pessoa que o povo bate na porta mesmo e está mais próximo. Então, acho que foi um grande ganho para o parlamento e estou feliz com isso. E tem diversos projetos de lei. Né? A gente tem projeto de lei de parque, de cardápio, de animal. Lá nas minhas redes sociais pode acompanhar que o que não falta é projeto. Teve algum específico na pandemia? Algum projeto seu? Na pandemia, não estou lembrado. Mas deve ter tido alguns projetos ali. A pandemia foi engraçado isso, né? Quando a gente entrou, a gente não teve contato com o vereador, né? Eu assumi e estava na pandemia, então era tudo online. Então a gente passou um tempo ainda se acostumando, sem conhecer os vereadores, sem saber como é o parlamento. Depois de um tempo, quando a pandemia melhorou, daí sim a gente foi ter contato e saber como funciona de verdade, né? Porque por enquanto era todo mundo lá no escritório, só com o computador, foi bem estranho. Breno, você é considerado um dos que integram a bancada dos rebeldes do bem, né? Apesar de ser do governo, mas você briga, né, pela liberdade, pela independência, pela autonomia. E isso é bom para a população. Né? A própria questão agora, essa vitória sua, né, queria parabenizá-lo, das emendas impositivas, né, isso reflete no que a sociedade pensa e no que a sociedade e os agentes culturais e sociais querem. Então, pensando dessa forma, você acaba estimulando outros vereadores que foram lá para, pelo menos nesse mandato, apenas para votar nos projetos do governo e começa a querer também fazer como o Breno? Acredito que sim, é legal isso, né? Quando a gente vê... eu surgi muito das redes sociais, né? Então, sempre utilizei muito disso. E você via que os vereadores não utilizavam muito disso, né? Então, quando eu vejo que um está fazendo, os outros querem fazer também para acompanhar. Então, isso é legal. Você vê que a gente começa a futucar umas coisas, né? Pauta do dia, o que está sendo votado, o que não está. Antigamente, as pessoas não sabiam o que era votado. E eu não, desde o primeiro dia, toda a pauta do dia, eu boto lá o que é que está sendo votado na Câmara, nas minhas redes sociais, para o pessoal saber o que é que está acontecendo. Claro. Saber quais são os projetos, saber o que é que cada vereador está fazendo. E é muito importante. E aí depois que a gente começa, aí os outros começam também, isso é muito legal. A gente vê que a gente vai puxando uma tendência, né? Uma tendência que precisa mudar, já precisava mudar e a gente com certeza está melhorando. E a Câmara deu uma renovação muito boa, a gente vê essa legislatura assim, estou bem feliz com essa legislatura,
São novos vereadores, assim, dispostos, assim, a gente se junta, né, consegue fazer essas revoluções, quer dizer, que a gente, aos pouquinhos, a gente vai conquistando, entender que é um processo, não vai ser do dia para a noite que vai ser tudo mil maravilhas, mas que aos pouquinhos a gente vai conquistando alguns espaços. Projeto de lei número 81/2022, que proíbe técnicas de arquiteturas hostil em espaços públicos. Sim. Vamos lá, o que é arquitetura hostil, né? Não sei se vocês acompanharam, mas São Paulo tem muito isso. Né? O padre Júlio Lancelotti levantou essa bandeira muito forte lá, que é você colocar alguns elementos que impeçam a população de ficar em alguns espaços da cidade. Embaixo de viaduto, o pessoal botava pedra, pedregulho, coisas para que morador de rua não possa se acomodar lá de baixo. Aqueles espetos que o pessoal coloca em canteiro, o pessoal não poder sentar, né? Isso é muito grave, porque às vezes um idoso está andando, não estou cansado, preciso sentar em algum lugar. Às vezes calçada também. Na calçada não tem. Então são essas práticas, bancos, né, que às vezes as pessoas não podem deitar no banco, então eles fazem uns elementos nos bancos que possibilite isso. Então esse projeto veio nesse sentido de acabar com essas práticas, né, para que a cidade é das pessoas, não tem jeito, então a gente precisa fazer a cidade pensada para as pessoas. Se o morador de rua está ali é porque não tem um lugar para ele ficar, não é porque ele quer ficar ali. Ele está ali porque ele não tem outra possibilidade, então a gente precisa acolher também essas pessoas. Já teve alguma situação dessa? Você já viu em Aracaju alguns espaços? Sim, assim? A gente saiu para dar uma volta no centro. Aracaju, graças a Deus, não é tão ruim. Né? Morei em São Paulo, via isso muito frequente em São Paulo. Aqui a gente não vê tanto, mas no centro a gente ainda vê alguns elementos, principalmente em bancos, em canteiros, de comércio. O pessoal não quer que à noite os moradores de rua fiquem lá deitados, mas eles não estão, isso, né? Eles não estão ali por opção, eles estão ali porque a gente precisa de política pública para isso. Sim. Mas se a gente não tem ainda, a gente precisa acolher essas pessoas. O Poder Executivo, a Secretaria de Obras, de Urbanismo, já se comunicou com o Bruno com relação a isso, para você poder também dar uma contribuição? Você conversa, eles estão abertos para isso? Sim, tem um bom relacionamento com a Imurb, tem um bom relacionamento com a diretoria de projetos. A gente tem um outro projeto que é dos parklets, que é aqueles avanços na calçada, né, que você consegue aumentar a área de lazer na calçada. Sim. Então, essa é uma prática também adotada Brasil afora, que aqui a gente não tem ainda. Então, você está numa calçada estreita, você cria alguns espaços de vaga de garagem, de vaga de estacionamento. Então, isso já está aprovado, já está sancionado, e agora a gente está na luta para que a Imurb regulamente. Então, tenho dialogado com eles, já tem bares, restaurantes querendo fazer, porque você consegue ampliar sua área de utilização e não ocupa a calçada e tirando a acessibilidade. O que a gente vê muito hoje é bar ocupando calçada com cadeira, mesa, e você quer passar na rua, você não consegue. Então, você possibilita esse espaço, ele consegue utilizar a vaga de estacionamento, importante, não é o meio da rua, né? Só se tiver vaga de estacionamento na frente, e consegue colocar esses equipamentos, e lembrando que esse espaço é público, ele não pode vedar, né, que a população use. Então, simplesmente ele pode utilizar, porque vai estar na frente do estabelecimento dele, mas a prioridade é que seja público o espaço. Perfeito. Foi por causa disso aí que você começou logo no seu mandato a pular calçadas ali na 13, era um protesto. Eu achei engraçado. Eu disse, rapaz, quem é esse cara que está pulando? Que eu não conhecia. Né? Eu não sabia que você era o vereador Breno Garibaldi. Aí foi que ele falou, não, pai, é Breno. Como é que partiu aquela ideia? Mas é isso, a gente tenta trazer uma linguagem leve, uma linguagem jovem, para mostrar problemáticas mesmo. Né? A gente fez um da árvore também um dia desse, está quente, está frio, para a pessoa entender a importância de árvore, pular a calçada. Do Rio também, do Rio, né? As calçadas é uma maratona. Vai andar na calçada, andar num trecho de calçada em Aracaju. Essa sobe, desce, é buraco, cada um faz um pavimento de um jeito, ninguém pensa no outro. Você, dono da sua casa, você só pensa em você. Como o seu carro vai chegar lá dentro da sua casa, mas você não está pensando em continuidade de calçada, em acessibilidade. A calçada é a extensão da casa dele, quando na verdade a calçada é pública. Exatamente. É complicado esse lance de calçada, porque calçada é pública e é de responsabilidade do dono da casa. Sim. Aí, cada um faz do seu jeito. Uma coisa que eu sou contra também. Eu acho que a calçada deve ser de responsabilidade do poder público, assim como a via é. Né? A via ele não faz a pavimentação, não tapa buraco, não faz asfalto. A calçada também deveria ser de responsabilidade do poder público para manter uma padronização. Padronização, né? Porque não tem como. Cada um faz de um jeito, depende se um vizinho tem dinheiro para reformar a calçada, outro não tem. Um faz de um jeito, outro faz de outro. E vira essa confusão que a gente tem hoje. Um sobe o nível da casa, quero fazer minha casa mais alta por causa de possível alagamento, alguma coisa.
mas você não pensa no restante, né? Como é que eu vou acessar isso? Você quer fazer rampa, faça dentro do seu terreno, não na calçada. Exatamente. A calçada tem que seguir o nível da rua. Então, estamos aí, nessas brigas que são importantes, e aos pouquinhos a gente vai conquistando, mas é difícil porque é muita coisa, né? Numa cidade, muita coisa errada, muita coisa que foi pensado durante muito tempo, né? Esse modelo de cidade que a gente desenvolveu desde a década de 50 é preocupante, assim, que é uma cidade pensada apenas no automóvel, e isso dificulta, porque a gente não vive mais a cidade. Eu digo que hoje a gente vive nas nossas bolhas, cada um, né? No seu apartamento, no seu carro, para o trabalho, para um shopping, para alguma coisa. E a gente não convive com os diferentes, não anda na rua, não anda numa calçada, não conversa, não senta num cafezinho no meio da rua, não vive o centro abandonado. Então é esse convite sempre, sabe? Tá chamando as pessoas para pensar um outro modelo de cidade. Demora, é um processo lento, mas dá tempo, né? De que Amsterdã começou isso há 50 anos atrás e hoje é referência. Hoje Amsterdã está pensando em como é que vai resolver o problema da quantidade de bicicleta que eles têm, porque não está dando conta, a cidade está suportando a quantidade de bicicleta. Então, é isso, demorou uns 50 anos para ser o que é e a gente precisa começar, porque quanto mais tarde a gente começar, pior vai ser. Vamos tocar aqui num ponto que eu acho que você, como é estudioso e amante do meio ambiente, questão da poluição sonora na cidade, né? Não somente no período eleitoral, mas carros de propaganda que nos bairros, no sábado, no domingo, de manhã cedo, circulando. Carro do ovo. Né? E também a própria poluição visual, né? Sim. De publicidade. O cara bota uma placa de um jeito, de tamanho. Como é que o município de Aracaju está lidando com isso? Então, a poluição visual, a gente levantou essa problemática recentemente, porque teve uma empresa de aplicativo, não sei se vocês viram, saiu colando cartaz na cidade toda, em todos os postes, a cidade amanheceu amarela do dia para noite, né? E daí eu recebi muita crítica, fui lá ver, saí olhando e mandando para a Insurb, gente, isso aqui não pode acontecer, existe lei que proíbe, né? A gente não pode colar propaganda, nem cartaz, e me acendeu para prestar atenção mais ainda sobre isso na cidade. Quando a gente vai ir a fundo, tarólogo, cartomante. Tem uma taróloga que domina os postos. Não pode vir um posto, tá pior do que cachorro. Empresa de aplicativo, a gente vê agiotagem nessas empresas de crédito. Sim. Impressionante a quantidade que tem de empresa de crédito em tudo que é lugar. E pinta tudo. É o muro do aeroporto, todo pintado, cada um com sua empresa. Parece que não tem regra, cada um tem um espaço dono. aqui em branco, vou lá pintar. Os canais, embaixo da ponte, todo mundo sai daí colocando sua propaganda na cidade, sem dar nenhuma contrapartida para o município, apenas utilizando. Então, isso acendeu essa preocupação, né? Fizemos a denúncia para a Insurb fez algumas notificações, está fiscalizando isso, mandou retirar, né, algumas dos panfletos lá, dos cartazes amarelos que foram colados, está multando a empresa para que eles paguem, porque a Insurb acabou retirando, porque não foi retirado dentro do prazo. Então, são pautas que precisam ser levantadas para as pessoas perceberem mesmo, porque nem eu, às vezes, percebia a quantidade que tem na cidade. É verdade. Né? E quando a gente começa a prestar atenção, isso não faz sentido. Deixa a cidade feia, deixa a cidade suja, né? Tem tanta artista legal que a gente podia estar utilizando esses muros, dando espaço, né? Para que pudesse fazer grafite, artes, murais, e a gente precisa... É isso, né? Levantar essas coisas para olhar de outra forma. E a poluição sonora também é um problemão. Escapamento de carro... Sim, aquelas motos fazendo papapá. Existe também legislação, a SEMA está sempre cobrando, eu fui lá com um decibelímetro, que é aquele aparelho, né, que você mede os decibéis para ver se é permitido, se não é permitido, mas infelizmente o pessoal não respeita, né? Campanha eleitoral também é um problema. Na minha, eu não fiz carreata, sou contra fogos. Foi uma revolução, né? Lá em casa, meu pai sempre... Eu disse, não vou fazer carreata de jeito nenhum, não tem fogos na minha. Na minha, não quero, porque não acredito nisso. Não faz sentido eu defender meu ambiente lá com poluição do monte de carro, fazendo barulho. E eu presenciei em uma campanha eleitoral um menino um menino autista tendo convulsão por causa de fogos e nunca esqueci aquilo. E diz que a gente não pensa nisso. Isso serve para todo mundo, não é só para campanha não, né? A gente vê muito em procissão ainda, o pessoal utiliza muito fogos. E a gente precisa ver. Hoje tem fogos sem barulho, tem fogo só com... né, que dá para ser utilizado e cumpre a mesma função. Tem coisa que não precisa mais. São João é a pior época, né? Os cachorros ficam... Né? Breno, uma curiosidade. Muitos jornalistas que cobrem a área política ficavam se perguntando, primeiro... surpresos com a votação, né? Poxa. E muita gente atribuía os votos de Breno só ao pai, né? Sim. Se desses 3.781 né, votos pudesse ser dividido
entre Breno e Garibaldi, o deputado, né? Você atribuiria quanto? Qual o percentual? Eu nunca parei para pensar nisso, não. Mas acredito que foi uma campanha muito, muito coletiva, assim. Claro que Sim. tinha o pessoal dele, que acompanha ele há muito tempo e que me conhece desde 8 anos de Sim. idade. Eu digo que o grupo do meu pai é o mesmo, só amplia, graças a Deus. A gente não vê... Meu pai está esse tempo todo na política, ninguém ouve falar mal de meu pai, ninguém nunca ouviu ele envolvido em nada, e você tá aí, né? No Porto Dantas, você não fala com Dona Lígia, É, Dona Lia, é mesmo. né? Aí tá aí, ó, você 24, vai pra 28 anos e você tá esse tempo todo sem ninguém Conheço falar mal, sem história. ter nada, então... E uma mágoa. Isso é... Não é pra gente... Isso não é mérito, né? Ele tá fazendo mais do que obrigação, mas infelizmente não é o que a gente vê por aí. E com certeza isso contribuiu muito pra minha campanha, mas é isso. Mas foi muito somado também com a minha parte. As pessoas... Tive muita votação de gente jovem que estava acreditando na política, que acreditava nas minhas ideias, que embarcava nas minhas ondas de rede social. Que pedalava com você. Que pedalava comigo. Passeio do Santo Antônio pela cidade. Eu tô sempre também nessa, sabe? Buscar alternativa de mobilidade. Vou pra Câmara de bicicleta, moro aqui no São José, consigo ir. Então o pessoal faz, é bom que eu chego, o povo nem acha que eu sou vereador. Quem sai chegando de bicicleta? Mas aos poucos a gente tem que ir fazendo, né? Aí vira e volta, o pessoal faz, Breno, vi você de bicicleta, comprei uma bicicleta também, tô indo pro trabalho de bicicleta. Isso é legal, se a gente tirar, é menos um carro que você tá botando na rua, né? É menos você sair para comprar um pão, também, né? Saúde, é muita coisa, né, que tá envolvida. Você participa de alguma comissão na casa? Qual e qual a importância dela no aspecto legislativo? Sim, hoje eu sou presidente da Comissão de Obras, Obras, Transporte e Serviços Públicos. Teve a mudança agora, né, porque a gente mudou o regimento. Antes era meio ambiente também, mas meio ambiente passou para saúde. Então a minha ficou Obras, Transporte, Serviços, Administração. É uma comissão bem ampla, né? E a gente tem fiscalizado, principalmente essa pauta do plano diretor. Estamos sempre cobrando. A licitação do transporte público, que é outra coisa que precisa ser feito quanto antes. Brigo muito por isso, né, para que isso saia, que a gente tenha transporte público de qualidade, que infelizmente está uma bagaceira e a gente não tem uma licitação, não tem nada que regulamente, subsídios são muito poucos, a gente vê as cidades, mundo afora, os municípios, os estados, a federação chega junto no transporte público, entende isso como uma política pública mesmo, do mesmo jeito que chega dinheiro para a educação, para a saúde, chega para o transporte. Infelizmente aqui não chega. Hoje quem paga a tarifa é o usuário, né? Então, todas as gratuidades, o que tem no transporte público, está tudo embutido ali no valor da passagem. Por isso que a gente tem... Ninguém consegue. Por isso que a gente tem um valor alto e um serviço tão ruim, né? Se a gente precisa de investimento no setor, precisa de investimento no transporte público, que seja... tem gente que defende que o transporte seja gratuito. Também concordo, mas isso precisa saber de onde vai tirar o dinheiro, né? Não é simplesmente, defende. Isso me dá raiva também, um pouco lá do parlamento, é isso. A gente vê muita gente falando, transporte tem que ser gratuito, tem que ser livre. Tá bom, concordo, eu também quero que seja. Mas da onde vai tirar o dinheiro disso? Né? Mostra a fonte, Mostra né? a fonte de custeio disso. Então, isso me incomoda ali dentro, porque acho que eu sou muito técnico, né? Então eu tenho que saber exatamente de onde vem, para onde vai e o que precisa ser feito. A gente sabe que tem problema, sabe. Adianta fazer a licitação hoje do jeito que está? Se não tiver subsídio, não adianta. Porque se pela tabela, conversando com Brasil afora mesmo, se a gente for apenas custear a tabela, uma passagem hoje vai para mais de R$6. Imagina você chegar hoje e dizer que uma passagem vai para R$6, né? A revolução que não é na cidade. Então não tem cabimento em ter uma passagem de R$6. Então precisa subsidiar. O valor vai ser X, o restante vai ter que ser subsidiado por alguém. Certo. Pegando esse gancho aí do transporte, que é o gargalo aqui em Aracaju, você morou em São Paulo, tinha essa problemática lá na cidade de São Vicente, do estado de São Paulo, que o ônibus também, o pessoal reclamava muito. O prefeito, eu não lembro qual, eu já não estava mais lá, mas licitou trens elétricos. Sim. E isso sanou boa parte. O custeio da passagem diminuiu pela metade. Não caberia isso aqui em Aracaju, um estudo desse? Maceió fez agora, né? Salvador agora está além do metrô, BRTs, e desafogou muito. O que é que falta aqui? É questão de vontade política? É o pessoal do transporte que comanda com o poder econômico? Captação de recursos? Sim, eu acho que é muito captação de recurso, enxergar o transporte como prioridade, né? Aracaju, acho que por ser uma cidade pequena, era muito concentrado aqui. Isso nunca foi um grande problema, esse é um problema de um tempo mais recente para cá.
né, que a gente conseguiu ver essa problemática mesmo de como a cidade foi crescendo. Isso. A cidade foi crescendo muito rápido e para áreas distantes e o transporte público não conseguiu acomodar. Imagina, você tem uma empresa, você circula aqui nessa região, é tranquilo. Você consegue ganhar seu dinheiro, você gastar São José, ia pouco, até ali, né? até Aí você vai comprar a mesma passagem, o cara vai sair daqui do centro e vai ter que levar lá na Orla Pôr do Sol, né? Imagina essa pessoa com essa mesma passagem de R$ 4 que você gasta para ir para São José, você vai pagar essa mesma R$ 4 para ir lá para a Orla Pôr do Sol. Então acaba que essa conta não fecha, né? Então por isso que eu brigo tanto por esse planejamento da cidade, como isso deve ser feito. Aqui a gente tem possibilidade de fazer transporte fluvial, a gente tem uma cidade toda cortada por rio, por canal. Inclusive Que tem um projeto. tem um projeto que foi apresentado já. Foi de João. No governo de João foi apresentado um projeto de transporte fluvial. Sim, a gente pode aproveitar os nossos rios para isso. A gente tem a linha do trem da leste ali completamente abandonada, né, que é uma briga judicial também, porque o trilho é privado e está numa área pública. Então a prefeitura não pode utilizar o trilho, porque o trilho é privado, foi leiloado, mas está numa área pública. Então fica essa confusão ali, inclusive, do prédio da leste. Outra coisa que precisa ser resolvida. Ali você corta a cidade. Exatamente. Então, seria um eixo importante que poderia estar sendo utilizado como uma forma de transporte. Mas é isso. São estudos para trabalhar a mobilidade de forma integrada. Eu digo que não adianta pensar só em ônibus de forma independente, só em calçada, só em bicicleta, que é outro problema, né? As nossas ciclovias também, que não tem conexão. A obra nova, ele faz a ciclovia. Tu construiu uma obra nova, fiz uma ciclovia. Aí ela começa do nada, termina do nada. Não tem conexão. E é perigoso para gente ciclista. Você do nada cai no meio de uma avenida, está disputando espaço com ônibus. Então, precisa desse estudo estudo de mobilidade mesmo, integrando todos, integrando bicicleta, ônibus, integrando possibilidade de transporte fluvial, de transporte sobre trilho. Hoje tem diversas alternativas, mas sem estudo e fazendo como coxa de retalho, resolve um problema aqui. Faz um corredor das Hermes Fontes que não inaugura, aí faz um outro pedaço ali, e daí a cidade não flui, né? Acaba ficando atravancada. Queria que você avaliasse o governo Mitidieri nesses 100 dias iniciais e se ele frustrou, né, sua expectativa ou se ele está atendendo aquilo como Breno, como eleitor sergipano. Então, eleitor de Fábio também, né? Fui eleitor de Fábio, fiz campanha, defendi com unhas e dentes, achando sim que era a melhor opção que a gente tinha. Também acreditando de ser um cara jovem, de estar tentando remodelar, né? Querendo mudar um pouco o sistema. É complicado, não é uma coisa também que em 100 dias você vai resolver, então a gente tem plena consciência disso. Acredito que tá fazendo algumas mudanças estratégicas importantes. Claro que nesse começo, né, quer ganhar o mundo, quer mostrar que está fazendo tudo. Precisa ter um pouco de cautela em algumas áreas, eu acho. Né? Às vezes, não anunciar tanta coisa para não frustrar a população no futuro, né, e correr atrás de investimento, orçamento, isso ele está fazendo. E é um cara muito bem articulado, está muito bem... Tá com um bom grupo, né, com pessoas inteligentes, com pessoas boas ao lado dele. Espero que dê tudo certo. Estou muito confiante, né, e acreditando na gestão de Fábio. E você, venha deputado em 2026, já está tudo certo? Já? Vai que eu sou prefeito agora em 2026, caso você já me lançou prefeito, já tá... Tô brincando. Mas se você não puder disputar a prefeitura, você poderia disputar agora? Sim, existe essa possibilidade. Meu pai está dizendo por aí já que não é mais candidato a deputado, né, que já cumpriu a cota dele de deputado estadual. Então, provavelmente sim, né, em 2026, em 2026, eu seja candidato a deputado estadual. Caso você não seja eleito prefeito. Né? Aí vem a casadinha em 2026, né? 26. Você estadual, seu pai federal? Eu quero aposentar, velho. Eu digo que ele tá bom, precisa viver a vida um pouquinho. Fez muita política já a vida toda, precisa ir descansar um pouquinho com minha mãe, viajar, aproveitar um pouco a vida, porque a vida passa e daqui a pouco ele não fez. Não aproveitou nada. Não aproveitou, a vida precisa curtir um pouquinho mais ele. Mas também não consegue ficar parado, não. Viu? Ali faz política 24 horas no ar. Vai pros bastidores. Não para. Vai acompanhar o time dos bastidores. Né? Você gosta muito de números? Você tem expectativa de aumentar sua votação para quanto? Não pensei isso não, mas temos que aumentar, né? Essa é a resposta do povo. Se o povo estiver satisfeito com o nosso trabalho, com o que a gente vem fazendo, acredito que sim, acredito que a gente vai ter sim uma votação expressiva mais uma vez. Eu acho que é fácil detectar pelo seguinte fato. Você tinha um número antes da eleição. Pós-eleição, os seus seguidores... Aumentou bastante. Acho que a Camila pode me ajudar, não tenho nem ideia da quantidade que a gente aumentou, mas aumentou, acho que quase dobrou, né? Acho que era de 7 para 13. Você está com 13 mil...
Mais que dobrou. mais que dobrou. Tá aí a resposta, viu, Rubem Bonfim? Eu sei mil e pouco. Né? É. Tá aí a resposta do Não, cálculo. o seu mandato também, né? Você trabalha hoje com a TV Câmara, né? E muita gente achava que não ia contribuir, ia expor o vereador, mas isso é bom, pelo menos o próprio eleitor, né? O próprio aracajuano, ele fiscaliza, vê como o seu vereador está atuando e o que é que ele está fazendo lá na Câmara em prol da população, né, Brito? Sim, com certeza. É o que eu disse no início, né? É muito importante que a população esteja acompanhando. Quem você votou para vereador, para deputado, vá acompanhar nas redes, vá assistir TV Câmara, né, TV Alese, para saber o que é que está se passando ali dentro. Não adianta a gente só pensar em política de 2 em 2 anos, quando tem eleição, quer saber o que foi que a pessoa fez, o que foi que a pessoa não fez. A gente tem muita fake news, né? Porque sabe que em época de eleição aparece de É o que tudo. mais tem. E não é isso, é realmente acompanhar. A rede social tá aí para facilitar isso. Né? Eu tô aí botando meu dia a dia, quem não me segue, me siga aí, @Breno Garibaldi, tem meu dia a dia lá, o que eu faço, o que eu não faço, projeto de lei, vida pessoal, tá tudo misturado. A gente tem que trazer um pouquinho essa proximidade, né, da população e dos cidadãos para com a E gente. aquela sacada meia verde, meia laranja. Ó, tô com um aqui. Isso é proposital? Tem algum Não sei, significado? eu gosto desses negócios diferentes, né? Então, tem isso, o pessoal, os vereadores tiram onda comigo, né? Que Isso, cada mas também vez... se homenageou, né? Foi no dia os autistas, né? Sim, também tava com meia colorida, mas eu uso diariamente. Diariamente. Eu sempre tô com uma. Hoje eu tô com uma amarela aí, ó, pra quem Sim. tá vendo. E vira e volta, a gente traz isso, né, pra descontrair um pouquinho. A gente via esse ambiente de câmara muito enrijecido. E vira e volta, eu tô lá fazendo as presepadas pra gente... É importante descontrair um pouco e trazer a população pra mais perto, porque senão pô, é só ficar com aquela muita formalidade, isso aqui não me pertence e tal. E não é nada disso, né? A gente é pessoa comum. E os eleitores que conversam com o Breno chegam lá para pedir, Breno, paga aí a água, a energia e tal. Essa política também está ficando muito ultrapassada, né, Breno? A tradicional, né? Sim, ainda bem que tá mudando, né? Me incomoda isso, porque esse não é o papel do vereador, mas infelizmente ainda tem muita gente que vai lá para a porta da Câmara para pedir. E a cartinha do emprego que não consegue. Achando que nossa função é essa, pagar a conta de água, de luz. Eu não concordo, eu até tento fugir dessas coisas, porque a gente tá ali para um propósito muito maior, né? Se a gente for ficar pensando apenas no individual, a gente não vai construir uma cidade melhor, que eu acredito. Tem que lembrar que vereador, ele não está ali como um empregador, né? Uhum. Ele não é dono de empresa. Muitos deles não são donos de empresas para estar ali já com a cartinha pronta de emprego. Ele representa o povo, na verdade. O povo elege, né? Exatamente. E a casa do povo, a Câmara. Então, ele tem que exigir do vereador, né, que ele trabalhe no seu mandato, que ele apresente os projetos de lei, né, que vai trazer benefícios para a população, mude a cidade. E, nesse caminho, Sim? queria parabenizá-lo, né, pelo Exato. exercício do seu mandato. Você deve estar dando muito orgulho ao seu pai, à sua mãe, e também os eleitores que não votaram em você vão pensar agora, nas próximas eleições, que você é um dos bons nomes para continuar representando, né, a população lá na Câmara. O Breno, eu não sei se você acompanhou, mas acho que o Nubem sim, um deputado eleito por São Paulo, acho que o mais votado na época, o Tiririca, quando ele renunciou ao seu mandato a primeira vez, ele disse o seguinte, que os políticos trabalham muito, mas produzem pouco, porque há muita discussão, entra à noite, vara à noite, entra a semana, e um único projeto só vai ser aprovado daqui a 5 anos. Isso ocorre também hoje, nos dias atuais, lá dentro do parlamento, aqui no município, tem muita lei lá atrasada que não foi para frente, por falta de produção? Sim, era muito burocrático isso no início. Agora, com a mudança da presidência, né, Ricardo chegou também, vale ressaltar, a gente conseguiu eleger uma nova mesa diretora apenas com vereadores de primeiro mandato. Então, são 5 vereadores de primeiro mandato. Isso nunca aconteceu na Câmara de Vereadores de Aracaju. Uma briga que a gente pegou e botou pra frente, que era isso que a gente queria, para tornar a Câmara um pouco mais independente. 15, né? Nós somos 24, né? Não, 24. primeiro mandato. Ah, sim. Somos 15, né? Então a gente pegou... são 15 mesmo? Deve ser. Mas aí a gente pegou isso e quis botar pra frente mesmo, né? Tentar mostrar que a gente tá ali pra fazer a diferença. Desde o início. Então a gente tinha um grupo de 6, 7, que a gente sempre foi muito mais unido e pensava nisso de eleger um presidente. Teve o apoio de Nitinho, claro, que era o presidente na época, que também, quando bota uma coisa na cabeça, ninguém tira, mas
é uma pessoa também muito aberta ao diálogo. E com o Ricardo chegou e disse, não, a gente vai botar esses projetos que estão engavetados tudo para frente. Então foi umas 3, 4 semanas aí da gente ficando até não sei que horas da tarde, voltando projetos que estavam lá engavetados há muito tempo. Então isso já deu uma desafogada boa. Hoje a gente não vê nossos projetos mais. Antes a gente protocolava, ficava esperando não sei quanto tempo para ver quando ia entrar em pauta. Hoje a gente tem um diálogo aberto para colocar, as coisas estão fluindo bem na Câmara de Vereadores. Estou muito orgulhoso de estar lá nessa legislatura. Então essa foi uma diferença entre a presidência do vereador Nitinho com o Ricardo hoje, né? Sim. O dinamismo na Câmara. Sim. A gente ouve muita reclamação, né? Que tá ficando até não sei que horas, o povo tá com fome, não sei o quê. Porque a gente ia, né? 3, 4 horas da tarde sem almoçar direto, né? E não parava, então gerava alguns contratempos, mas foi importante. Não foi durante só um período, né? Para poder dar uma organizada, mas agora já tá mais tranquilo e as coisas fluem normalmente. Breno, você não precisa dizer em que você votou para presidente, mas o presidente Lula está decepcionando você? Não, também tô tranquilo, acho que tô apostando também, acredito que vai dar certo, acredito que as coisas vão melhorar. É você olhar por outras perspectivas, não é que é melhor ou pior, eu acho que são perspectivas diferentes, né, que você precisa olhar. E a gente precisa entender que o caminho que ele está seguindo é esse, que a gente tem que dançar conforme a música. Ele é o presidente agora, né, e vem muita coisa. O investimento para o lado social é muito importante, sempre defende isso. Então, defenda essa bandeira que precisa realmente existir, precisa de investimento nesse setor. Espero que venha realmente, né, que não seja apenas um governo populista, que às vezes a gente tem esse medo, né, assim como o governo Bolsonaro também tinha muito isso, de ser apenas um governo populista. Eu acho que não, a gente precisa também ser técnico, né, colocar as coisas realmente e os pontos nos is como devem ser. Então, estou confiante, acho que vem sim um governo bom, espero que faça um bom trabalho, que o lado social melhore, né, que a gente consiga tirar, né, o Brasil do mapa da pobreza novamente, o mapa da fome. Acho que a gente precisa resolver esses problemas primeiro, o básico, depois que a gente tiver o básico resolvido, né, todo mundo com educação, todo mundo com saúde, todo mundo com comida, daí a gente precisa pensar nas outras coisas. Certo. Breno, você falou aí de um governo, um governo técnico, né? Você acha que o presidente Lula, com seus ministros, ele foi pensando na técnica para gerir o país? Você acha que ele acertou ou ele deve rever isso aí? É isso, ele é um governo populista, sempre na minha cabeça tem isso, né, de ter que agradar algum setor, então tem isso de você ter que botar aquelas pessoas por conta da relevância, às vezes muito mais, né, do populismo do que da parte técnica. Mas a gente entende que isso precisa, porque ele precisa do apoio popular para poder continuar governando, porque sem o apoio popular você não governa, sem o apoio político você não governa. Então, é saber fazer esse jogo, não tem jeito, né? Não adianta a gente querer ser 8 ou 80 numa presidência que você não vai conseguir governar. Então, ele precisa fazer esse jogo e ele sabe fazer isso bem. Eu acho que aos poucos ele vai, né? Não sei se ele está com tanta paciência mais, já está um pouquinho cansado, né? Mas eu acho que estou com esperança que vai dar certo. Breno, agora nós vamos para o nosso quadro Pinga Fogo. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esperança. Ex-presidente Bolsonaro. Decepção. Governador Fábio Mitidieri. Esperança. Edivaldo Nogueira. Gestão. Deputado Garibaldi Mendonça. Exemplo. Breno Garibaldi por Breno Garibaldi. É complicado a gente falar da gente, né? Mas vou seguir lutando para fazer a diferença. Uma cidade feliz é... Com a participação de todos. Breno, queria agradecer a sua presença no programa Na Berlinda. Você foi aprovado com nota máxima e desejar a você sucesso na sua caminhada. Obrigado, Nubem. Obrigado, Wilker. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente. Foi massa participar e estou à disposição. Precisando, só chamar. Olha, você que está acompanhando a gente no YouTube, deixa o seu like, deixa o joinha, porque ajuda a impulsionar. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai distribuir, compartilhar com muito mais pessoas. Acompanhe a gente também, que nós temos o programa Regra de 3, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Um abraço a todos vocês. Wilker. Bom, só agradecer a você, né,
por fazer parte da bancada mais uma vez aqui do Na Berlinda, ao Breno por atender nosso pedido, a Letícia que está fazendo o papel do Sombra hoje e a Camila, né? Camila, assessora do Breno. E a você que está do outro lado da telinha, um forte abraço no coração.